Minha gente, segundona, me conta como foi o FDS. Aproveitou muito para curtir a família, para viajar, para descansar. E já começando essa segundona com muita energia, com pensamento positivo e acreditando que esse é só o início de uma linda jornada. Já vamos agora para o nosso pensamento do dia? Segunda-feira é mais um dia para agradecer a Deus pelo privilégio da vida, por todas as bênçãos concedidas e por tudo que há de vir. Então, para tudo que estamos vivendo, pelo sim, pelo não, pelo bom, pelo difícil, apenas gratidão. Já aproveita muito agora para seguir as nossas redes sociais, tvcidade.ma. Estamos lá no Instagram, no Facebook, no TikTok. Consegue aí nos acompanhar em todas as plataformas. Tem uma sugestão de entrevista, tem um projeto legal, pode mandar pra gente. Manda lá no Darcy Bezerra _. Eu vou amar receber vocês por lá. Certinho? E olha só, gente, hoje vamos falar sobre um tema que impacta diretamente o sucesso de qualquer negócio. Sabe qual é? O atendimento ao público. E para falar melhor sobre essa habilidade que é fundamental nas relações entre empresas e clientes, recebemos aqui o consultor e gestor de negócios, Thiago Balmante. É isso, Thiago Balmante? Isso, Thiago Balmante. E aí, Thiago, prazer. Estar aqui com você, minha querida. Que honra toda nossa. Thiago, o atendimento ao público é a chave, é essencial, é ali o primeiro contato do cliente, é nesse atendimento que vai fazer toda a diferença. Com certeza. As suas palavras são exatamente isso. Hoje no atendimento, estamos agora na festa junina, um grande momento, né? Voltado para quem está chegando na cidade. Então, para você que está aí no seu restaurante, você que está na sua padaria, em qualquer lugar, o melhor atendimento com o cliente é o momento de você fazer com que o cliente retorne, seja ele um que está só de passagem, que vem te conhecer pela primeira vez. Se você fizer um bom atendimento, ele vai retornar e vai te dizer para outras pessoas além como é bom o seu estabelecimento, né? Ainda mais agora que a gente está nesse período festivo, que é o período junino, né? Muitos turistas aqui a gente recebendo na nossa capital maranhense, no nosso estado, muita gente viajando, aproveitando para conhecer os lençóis maranhenses. Então, assim, é uma oportunidade única, é trabalhar com o que realmente gosta, o atendimento ao público. Essa palavra que você tocou, o que realmente gosta, você tem que amar, cuidar de pessoas e lidar com pessoas, né? Porque a gente fala que o atendimento, ele começa na hospitalidade, de você fazer aquele atendimento com uma forma carinhosa, com aquela forma que você atenda a pessoa que queira que ela esteja bem. Então, o primeiro passo no atendimento é você gostar de lidar com pessoas, de estar fazendo um bom atendimento, a puxar uma cadeira, um bom sorriso que abre portas para várias conversas e assuntos. Exemplo, você está no restaurante, você diz como é que é o formato da casa, mostra o cardápio sempre com um sorriso bem agradável, deixa a pessoa bem à vontade, puxa um assunto. Às vezes você faz um elogio de uma pulseira, faz um elogio de alguma coisa que quebra aquele clima de ficar alguma coisa engessada, robótica, né? Então, humanizado. Você não pode fazer só um script, às vezes você segue lá alguma coisa, um checklist, como é que abordar o cliente, mas se você quebrar o clima e fica uma coisa mais harmoniosa, lembrando que tratamento, né, cada um gosta de uma coisa mais rápida, uma coisa mais delicada ou uma coisa mais demorada. Na hora que você olha o cliente, você tem que entender qual é o momento dele para você saber atender perfeitamente. Então, para isso, é importante entender o perfil do cliente. Perfeitamente. Porque tem cliente que você chega, ele já quer alguma coisa rápida. Então, você não pode prolongar, de repente, fazer um atendimento que você vá demorar um pouco além. Você tem que conhecer bem o seu cardápio, conhecer bem a casa. Digamos que você está no restaurante e a pessoa está com pressa, né? Você tem que já servir algo que seja o mais rápido possível, conhecer a casa, conhecer ali já diretamente com o cozinheiro, chegar lá, chefe, me ajuda aqui, o garçom fazer um bom atendimento, o maître conhecer bem. Não é o momento de servir um vinho, não é o momento de você fazer algo prolongado, mas sim algo mais rápido. Normalmente isso acontece no horário do almoço, né? Um cardápio executivo que a gente já tem desenhado, entrada, prato principal e a sobremesa, e é bem rapidinho. Então, o atendimento ao público, ele é essencial. Na verdade, ele é o principal ponto ali de contato entre o cliente e a empresa. Exatamente. É um dos 3 pilares que a gente fala nas vendas. Você tem o atendimento, tem gestão e tem controles, né? Então, primeiro vem o atendimento, que é a venda.
Você tem que ter uma boa venda, um bom atendimento, desde lembrando daquele sorriso, desde o atendente que vai abrir a porta, falar um bom dia, uma boa tarde, bem-vindo ao nosso estabelecimento, já com o cardápio à mão, recepcionar, levar até a mesa e todo o processo, né? Seja puxar uma cadeira, trazer o cardápio e direcionar para o cliente aquilo que ele almeja. E se não for feito um atendimento excelente ou ao ponto ali que possa encantar esse cliente, pode ser que ele não retorne? Provavelmente não. É um dos quesitos que hoje o cliente não vai retornar à sua casa se ele pode estar o cardápio excepcional, pode ter um ambiente limpo, agradável. Inclusive, ambiente limpo é um dos fatores que o cliente hoje escolhe, né? Um bom atendimento e um ambiente limpo. É 49% daí das pesquisas feitas hoje é o que o cliente mais observa, ambiente limpo e o atendimento. Então, o atendimento é de suma importância hoje para você fazer com que o cliente retorne e que ele saia falando melhor ainda de você, que ele vai trazer 10, 20 amigos. Da mesma forma, se o atendimento for ruim, ele vai falar que também não foi bom e vai disseminar para várias pessoas. Você estava falando da questão das habilidades, né? Que é importante essa pessoa que trabalha diretamente ao público, que faz esse atendimento, então ela ter mais conhecimento. A gente sabe que o conhecimento é infinito. Sim. Todo dia a gente tem algo para aprender, a gente sempre fala que somos eternos aprendizes aqui. Então é sempre importante aprender novas técnicas, saber melhor se comunicar, falar, porque a comunicação faz toda a diferença. Com certeza. Como eu falei, né? Às vezes você puxa algum assunto, seja um jogo, seja uma roupa, uma moda ou um assunto do momento, isso faz com que dá aquela liberdade para você chegar ao cliente e fazer uma venda melhor, de uma forma mais leve, mais sucinta. Para isso você tem que ter conhecimento de uma reportagem, de revista, não só do seu cardápio, do seu produto em si. Obviamente isso é o básico, né? O básico bem feito sempre dá certo. E conhecer, como você falou, o cardápio, né? Porque, por exemplo, chega num local, a pessoa, eu vou ver se tem, eu não sei o que é, e vai perguntar, e tudo isso gera um contrito ali, uma desorganização. É chato. Eu posso dizer que já passei alguns momentos, mas hoje, dentro de algumas metodologias que a gente aplica em algumas mentorias, a gente faz um checklist, e esse checklist é essencial na abertura de um restaurante. Todo checklist, se você fizer um checklist de abertura com excelência, você não vai ter esses gargalos, né? Você vai saber se tem um produto na cozinha ou não, no bar ou no sushi, né? Que eu já trabalhei desde restaurantes de fast food, sushi, de bares, restaurantes, hotéis. Então, cada um tem sua particularidade. Até lojas mesmo, né? Lojas de roupas. É importante conhecer o produto que aquele atendente está ali oferecendo. Imagina, você chega, faz um pedido de, vamos dizer que, uma Coca-Cola, coisa simples. Aí, não, ok, aí eu vou buscar. Propaganda. Perdão. Refaz. Pois é. Aí você, digamos que você vai pedir um refrigerante. Nessa que você pede um refrigerante e chega lá na hora, não tem a marca que você pediu ou o sabor que você deseja, isso acaba que dificultando e já quebra o clima, né? Ou então, se você pede um peixe e não tem um peixe na casa, como é que fica a comunicação junto com você diretamente com o seu cliente? Já perde aquela credibilidade, aquela confiança. E quando você tem a confiança, você consegue vender muito mais. Por quê? Porque o cliente vai confiar naquilo que você vai dizer. Se você vai sugerir um prato, se você vai falar para ele, digamos que um produto novo que ele nunca provou. Se você não tiver credibilidade, a partir do momento que você sugeriu algo e não tinha na casa, já quebrou essa confiança, você não vai conseguir mais fazer uma venda assertiva. Por exemplo, uma vez foi em uma cidade aqui próxima e no estabelecimento eu perguntei se tinha molho rosé e ele não sabia o que era molho rosé. Eu digo, carambas. Ou uma outra experiência também de uma loja de roupa, eu perguntei, tem calças cirré? Calça formato né, da cirré? Calça. Eu não sei que tipo de formato é esse. Então, a importância do conhecimento, da pessoa ali conhecer o produto que está vendendo, faz toda a diferença. Com certeza. O treinamento, ele é em todas as, como você falou, seja para vender uma roupa, seja para vender um produto, ou seja numa farmácia. Se você não souber e você não dizer exatamente o que o cliente está pedindo, ele não vai voltar porque ele vai achar que você não tem conhecimento, não tem noção e vai ficar perdido. E ele não cria confiança, ele não acaba não adquirindo confiança. É um dos primeiros passos, a confiança e a credibilidade para você sentir que você pode vender algo a mais, né? Já os clientes bem atendidos voltam.
esse vai voltar e vai trazer mais cliente para você. Normalmente, um bom atendimento vai crescer seu ticket médio, que você vai conseguir vender algo além daquilo que ele esperava, que você vai encantar o cliente, porque normalmente ele sai para comer alguma coisa, chega na hora, ele não sabe nem o que ele quer, mas se você souber o que você quer vender, você vai induzir com que ele coma e aquilo que você vai vender vai ser prazeroso para ele vai ficar satisfeito e vai sair falando para outras pessoas aquilo que ele acabou de ter de experiência. Então, né? marketing de boca a boca. Boca a boca funciona 100% Poxa, hoje. fui lá no Maranhão, fui bem atendido, bem recepcionado. Então, isso faz realmente toda a diferença. Então, um bom atendimento, ele pode influenciar no crescimento de uma empresa, de um negócio. Um dos pilares, como eu falei, o atendimento, que vai cair na área de vendas, a gestão e o controle, né? Então, o principal é você ter uma boa venda. Se você tem uma boa venda, com um bom atendimento, você vai agregar isso e vai alavancar seus negócios, você vai ter um maior crescimento e, de repente, quando a pessoa chegar, vai estar num estabelecimento maior e com mais funcionários, porque você teve um bom atendimento. Então, não existe uma fórmula exata para esse bom atendimento, mas há pilares que podem ser colocados em prática. Exatamente. Se você tiver um bom treinamento com a sua equipe, fazer o checklist, ter uma boa organização, a gente fala que tem um fórum diário que você sentar com a equipe 5 minutos antes, 10 minutos antes de abrir seu estabelecimento, passar o que tem na casa, o que não tem, mostrar qual que é o tipo de cliente que vai chegar. Isso facilita muito no seu dia a dia, né? Como eu falei, a abertura, no momento que você fizer uma abertura excelente, você não vai ter esses outros gargalos no decorrer do dia, que vai facilitar o time todo saber direcionar para onde que vai fazer cada atribuição e cada tarefas do dia. E ainda mais hoje, assim, com as redes sociais, teve um vídeo que viralizou, onde a empreendedora, ela mostra as colaboradoras, olha, aqui está tendo muita venda, e as colaboradoras todas tristes, desanimadas. Então é importante também levantar o astral da equipe, animar todo mundo. O time, ele é de suma importância, né? Se você tiver uma boa venda, obviamente direcionando, dizendo que vai vender, o que o cliente quer, você consegue alavancar as vendas, consequentemente vai ficar bom para o dono e bom também os colaboradores. Consequentemente, todos saem ganhando e satisfeitos. Bom para todo mundo, né? Bom para todo mundo, pode ter certeza. E aí, essa pessoa interessada, talvez a pessoa que está aqui nos assistindo, que tem esse desejo, ou esse sonho, ou esse desejo de trabalhar com o atendimento ao público, para que ela já fique por dentro o quanto é importante. A gente sabe que todo mundo passa por uma rotina difícil, às vezes vem de um problema de casa, mas quando a gente chega no trabalho, a gente precisa incorporar. Porque acontece muito da gente chegar, por exemplo, no estabelecimento, não sei se já aconteceu com você, mas o vendedor nem olhar nos olhos. Né? Ele precisa identificar o perfil daquele cliente. Se é um cliente que quer uma coisa rápida, né? Tem aquele cliente que ele vai rápido. Sim. Já que olha que eu nem entendo muito, mas querendo dar uma aqui de entendida. Mas assim, é o cliente que ele é terapêutico, ele precisa de uma terapia, ele precisa conversar. Sim. Às vezes é um cliente que às vezes o vendedor ali conversando, ele nem queria comprar o produto. Mas o vendedor, o atendente ali foi tão simpático, carismático, que ele não aguenta sair de lá sem levar algo. Isso que você mencionou, uma empresa anteriormente, eu estava atendendo de fora, era um estrangeiro, né? Ele estava com a mulher dele, que por acaso era maranhense, e era o Thomas o nome dele. E ele voltou várias vezes, aí depois a mulher dele falando comigo, né? Que ele voltou pelo sorriso, pela forma de atender, né? Imagina só, São Luís tem muitas outras restaurantes maravilhosos e na ilha toda temos desde um bar, um restaurante, e ele voltou por 3 vezes quando ele estava aqui em São Luís, lá na onde eu estava trabalhando, justamente pelo atendimento, pela forma de você sorrir, de tratar, né? Ele disse que lembrou muito bem de toda vez que eu me via, eu estava sorrindo para ele. E você lembrar da fisionomia da pessoa, do nome da pessoa, é interessante. Toda vez que você está no atendimento, um dos pontos principais e chave é você perguntar o nome da pessoa, né? Você se apresentar. E não esquecer do nome. Não né? esquecer do nome. Isso faz, assim, uma grande diferença, né? Porque a pessoa se sente valorizada e você conhece, né? Você cria esse vínculo de confiança que é a base de todo o atendimento, a confiança em si. Nossa, que legal. Acho que realmente o nome, você chega num local aí, o atendente, Dona Dácia, Tiago, né? Poxa, ela lembrou realmente de mim, criou ali uma conexão. A gente do outro lado, como cliente, se sente valorizado, valorizada.
E melhor ainda quando a gente lembra até o que ela gosta de comer, o que gosta de beber, a pessoa se sente assim, nossa, né? Prestigiada por você lembrar do que ela realmente gosta. Isso é importante, além do nome, além de tudo isso que a gente já acabou de mencionar, né? O bom atendimento, a hospitalidade, assim como você recebe um amigo na sua casa, você faz de tudo. Você lembra dele, você pergunta como é que foi a esposa, como é que foi o dia, pergunta algo íntimo dele, né? Assim, da familiar, né? Como é que é o dia a dia, o do trabalho, coisas normais, né? Você não pode ficar engessado naquilo só, aquela metodologia que cansativa. Cansativa, de só atender por atender, só Isso. fazer o meu trabalho por fazer. Tem que dar o melhor. Eu queria fazer essa pergunta, assim, esse atendente, né, esse vendedor, o nosso tempo está esgotando, mas eu vou perguntar, tem que ter inteligência emocional? Aí tem que ter inteligência assim, emocional, porque hoje a gente também, além do cliente, como você mencionou, o funcionário também ele vai ter problemas dele particular e também às vezes o cliente vai ter problema deles. Então você tem que saber lidar, às vezes o cliente chega um pouco para baixo, aí você tem que fazer com que o cliente se sinta um pouco mais estimulado, aí você tem que saber as formas certas e você faz uma tentativa. Você viu se teve resposta, você continua, se não tem resposta, você fica distante, né? Porque isso é importante você reconhecer o movimento e a melhor hora de você chegar e falar. Porque às vezes você chega no autoestima, a pessoa está desanimada, ela vai te achar cara chato, né? E ao mesmo tempo você tenta animar. Se o cliente não entrou nessa mesma forma, você deixa ele lá quietinho. Tem cliente meu que ele só olha, balança a cabeça, ok, só faz articulação. Já tem cliente que articula muito, fala bastante, gosta de conversar. Então são tipos diferentes de clientela que você tem, como você falou, ter a inteligência de saber esse momento exato entre você e o seu cliente. Então, quem quiser saber mais sobre como aprender o perfil de cada cliente, como trabalhar mesmo com atendimento ao público, qual é o seu Instagram? O meu Instagram é Balmante Consultor. É um pouco difícil, mas é Balmante de bola. Já tá na tela. Já tá na tela? Boa, obrigado. É Balmante Consultor, lá no meu Instagram tem algumas dicas, tem alguns vídeos que você mencionou também a respeito sobre a questão do atendimento, a questão de pessoas e empresários. Então, para você empresário, para você que quer trabalhar nessa área de atendimento, para você que é garçom, maître, dá uma olhadinha lá, tem várias dicas importantes que a gente pode também conversar mais um pouco além do que essa breve entrevista aqui juntamente com a Darcy. Muito obrigado, viu, minha querida? Tiago, muito obrigada pela sua entrevista. Volte sempre. E a mensagem é, gente, mais do que atender, é encantar o seu cliente. Nosso Vem Comigo vai ficando por aqui. Beijo, beijo! Tchau, tchau!